Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o iluminismo, seus conceitos, pensamento de muitos filósofos, suas críticas, suas proposições ou princípios. Bem, esse é um assunto bastante complicado, viu? Desculpa por apresentá-lo aqui, porque ele exigiria sim uma aula presencial, aliás, várias aulas. Mas vamos lá, um desafio. Primeiro lugar, iluminismo vem de iluminar, certo? E as luzes são o que nesse caso? O conhecimento. O conhecimento para iluminar a ignorância associada às trevas, as trevas da ignorância. Os iluministas vão dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, onde nada foi produzido por escrito, onde as pessoas viviam sob uma grande influência da igreja, as crenças, o fanatismo religioso, certo? Então, já viu que esses filósofos aí vão revolucionar, né? Eles vão causar realmente uma mudança profunda na sociedade. O pensamento deles vai atingir não só a França, vai influenciar a Revolução Francesa, né, de 1789, mas também toda a Europa. No século XIX, várias revoluções liberais que queriam a liberdade, liberalismo vem de liberdade, né? Que queriam aí o fim do poder opressor dos reis aconteceram na Europa. E na América, esse movimento influenciou a independência dos Estados Unidos e depois a independência dos países da América Latina, inclusive do Brasil, certo? Então, o pensamento iluminista e liberal é de extrema importância para a gente. Os iluministas defendiam, então, a liberdade, a igualdade, a razão, né? No entanto, esses conceitos não são iguais para cada tempo, para cada sociedade, né? O que você, por exemplo, entende por liberdade? O que você entende por razão, por igualdade? Para um pouquinho o vídeo e pensa, tá? Provavelmente, se você entende por liberdade, não ir na escola, não estudar, né? Que muitos devem estar pensando nisso, tá? Isso não é o conceito de liberdade dos iluministas, não, viu? Igualdade, né? Todos serem iguais, todos serem tratados iguais, com certeza. Isso tem a ver com o iluminismo. Mas não é aquela igualdade social, não, tá? De não ter pobres e ricos, isso aí eles não pensavam, não, tá? Então, será que as nossas reflexões, preocupações são as mesmas desses filósofos do iluminismo? Vamos conhecer um pouquinho o pensamento de cada um deles? Primeiramente, antes de conhecer o pensamento de cada um deles, vamos pensar o que era a França nesse momento, o que era a Europa nesse momento. Existiu uma enorme desigualdade social na França e na Europa como um todo. Não havia liberdade de pensamento e manifestação, porque era o tempo do poder absoluto dos reis, o absolutismo monárquico. Monarquia, poder do rei, né? Então, os reis tinham poderes absolutos e não podiam ser contestados. Ninguém podia ir contra o rei, era a sociedade do antigo regime. Então, o antigo regime ele era caracterizado pelo absolutismo monárquico, pelos mercantilismo e pelos privilégios sociais. Então, vamos conhecer alguns desses conceitos, né? Mercantilismo, sistema econômico que surgiu no final da Idade Média, onde os reis, os governantes, vão interferir na economia e vão interferir duramente. Vão, primeiramente, tentar assegurar uma balança de comércio favorável. O país tinha que vender mais, exportar mais, arrecadar mais do que gastar, tá certo? Ou seja, do que importar, do que gastar as suas reservas em ouro, porque existe um metalismo, um acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Então, quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele teria. Por isso que Portugal e Espanha vão tirar tanto ouro aqui do Brasil, da América como um todo, tá certo? Também os reis protegiam os negócios da burguesia de seus países. Eles criavam taxas de importação. Se tivesse um produto que o país produzisse, não podia importar, ou se importasse o imposto ia ser bem alto mesmo, para não concorrer com o produto do país, tá? Não havia liberdade de comércio.
e muitos da burguesia se sentiam prejudicados. Sim, porque era o rei que dava autorização para, por exemplo, um burguês, né, um comerciante, produzir isso ou aquilo. Então, os reis interferiam bastante na economia. O antigo regime ele é caracterizado, então, pelo absolutismo monárquico, que é o acúmulo de poderes nas mãos dos reis. Os reis tinham o poder executivo de executar as leis, eles também faziam as leis, que impunham a toda a sua população, né? Então, era o poder legislativo. E ainda puniam os que iam contra suas leis, o poder judiciário. Então, você já viu? O rei fazia uma lei, mandava executar, quem ia contra a sua lei era preso, podia ser condenado à morte, né? Quer dizer, então você não tinha nem chance de defesa, tá? Porque o poder judiciário era do rei também, né? E isso era justificado da seguinte maneira: ó, o bispo Jacques Bossuet, por exemplo, justificando esse poder excessivo do rei. Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e que atacá-lo é sacrilégio, pecado. O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar conta de seus atos a ninguém. Olha só. Então, qual é o limite do poder do rei? Há diferenças entre esse tipo de governo e os governos democráticos de hoje? Quais? Para o vídeo, dá uma pensadinha. Primeiro lugar, os nossos governantes têm um poder que vem de Deus? Não, né? O poder dos nossos governantes pode ser questionado? Não só pode, como deve, né? Os nossos governantes são sagrados? Não, não são. Atacá-los é um sacrilégio, quer dizer, fazer crítica a ele? Não, existe a liberdade, né, de manifestação, tá certo? Os nossos governantes não precisam prestar contas do que eles fazem a nós, a população? Ah, precisam, né? A população cobra deles, tá certo? Mas isso é porque nós vivemos em regimes democráticos, né? Onde temos a participação de todos, da maioria, e não nesses regimes autoritários aí que eram absolutistas. A sociedade do antigo regime era bem desigual, né? Quando a gente fala aí dos privilégios sociais, olha só, o clero e a nobreza não pagavam impostos, já começa por aí, né? O julgamento não era o mesmo que o da população comum. Se eles fossem punidos, era uma punição muito menor. O clero cobrava impostos dos seus fiéis, os dízimos, e também recebia verbas do governo, né? A nobreza, praticamente, né, era a camada ligada à terra, hein? O clero é a igreja, né? A nobreza, a única camada que ocupava os cargos públicos, ministérios, por exemplo, do rei, né, ministro do rei. Os nobres do campo, os senhores feudais, cobravam taxas dos camponeses ainda, e a maioria da população vivia no campo. Muitos nobres da cidade viviam no palácio, a nobreza da corte. Recebiam pensões do governo, né, um salário do governo, sem ter que prestar qualquer tipo de trabalho ao Estado. Né? A gente chamaria de parasitas do Estado hoje, né? Recebe aí do governo do bom e do melhor aí, enquanto o resto do povo está sofrendo, está trabalhando, está pagando impostos, né? E é claro que o restante da sociedade percebia essas injustiças, sim, mas se manifestasse, seria preso, poderia ser condenado à morte. Então as pessoas não podiam, né? Ou não conseguiam, tinham medo, enfim, de se manifestar. Tá? Então vamos ver o pensamento de alguns filósofos do iluminista, né? Iluministas, aliás. Vamos ler essas frases aqui primeiro. Posso não concordar com o que tu dizes, mas lutarei para que o possas dizer em liberdade. O homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. A religião existe desde quando o primeiro hipócrita encontrou o primeiro imbecil. Quem falou tudo isso? Charles, o Voltaire, que é o François-Marie Arouet. Então, as frases acima são desse filósofo. Vamos analisá-las? A primeira é a liberdade de expressão, né? Você tem direito de falar em liberdade o que você quer, tá? Só que cuidado, viu? Isso daí também tem limite. A sua liberdade termina quando começa a do outro. Já ouviu falar dessa frase? Então, você tem liberdade. Mas será que você tem liberdade para difamar uma pessoa? Para colocar na rede social notícias falsas, né? As chamadas fake news, tá? Será que você tem liberdade para propagar mentiras, né?
você vai responder na lei por esses crimes, certo? Então, a liberdade, ela realmente é limitada aí no iluminismo, tá certo? Mas existe essa liberdade de expressão, tá? E de opinião. Na segunda frase, ele está criticando o absolutismo do rei, né? Quer dizer, o homem nasce livre, mas aí vem uma pessoa tirânica governá-lo, quer dizer, ela está acabando com a liberdade do resto, né? Uma pessoa autoritária como o rei, então ele se coloca contra o absolutismo monárquico. E na terceira frase, ele não é que ele não acredite em Deus, hein? Ele acreditava numa força universal, é um filósofo deísta, acredita em Deus. Mas a religião, a igreja, mantinha a sociedade sob o jugo do fanatismo, né? Dizer, então, o que ele está dizendo é que a igreja mantinha boa parte da sociedade na ignorância, certo? E enganava as pessoas, né? Hipocrisia, engana as pessoas. É isso que ele está querendo dizer, tá? Então, que a igreja era uma força opressora também, daí suas críticas. Olha só, outros filósofos iluministas, Diderot e D'Alembert, eles coordenaram a confecção de A Enciclopédia, né, que trazia os verbetes, as definições, com o objetivo de sistematizar todo o conhecimento que tinha no mundo. Bom, mas esse conhecimento não é neutro, não. Nenhum conhecimento é neutro, né? Esse conhecimento passaria pelo crivo da razão, tá? Então, com isso, eles pretendiam tornar as pessoas mais instruídas, virtuosas, felizes, livres, né? Então, aí que eles diziam, esta obra produzirá certamente com o tempo uma revolução nos espíritos, e eu espero que os tiranos, olha aí, já né, criticando o poder arbitrário, autoritário dos reis, os opressores, os fanáticos, já criticando um pouco a religião, e os intolerantes não ganhem nada com isso. Nós teremos servido à humanidade. Então, você já viu, né? Eles também combatiam tudo isso que o Voltaire combatia nessa sociedade do antigo regime. Olha a crítica ao absolutismo aqui, ó. Toda autoridade que não é paterna, né, do pai e da mãe, vem de uma origem que não é da natureza. A natureza é o homem lá no seu estado selvagem, natural, quando não tinha sociedade civil, não tinha governo, tá? Examinando-a bem, sempre se fará remontar a uma dessas duas fontes. Ou seja, da onde veio o poder? Né? O poder civil, o governante, da onde que vem o poder dele? Aí que ele dá duas alternativas aqui. Ou a força e a violência de quem se apodera do poder, é aquele que tomou o poder, né? Tomou o poder e submeteu todo mundo à sua vontade. Ou o consentimento dos governados, ou seja, os governados consentiram, quiseram dar o poder a ele, que passam a ter um contrato com o governante, né? Então, se os governados consentiram, então não é já um regime absolutista, autoritário, né? Arbitrário, tá certo? Mas o primeiro que ele fala, né, essa força e a violência, é o poder do rei absolutista, né, que mantém todos aí sob controle pelo medo, pela violência. Então não foi à toa que eles foram perseguidos, né? A enciclopédia chegou a ser proibida, eles chegaram a ser perseguidos, né? Enfim, tá? Mas o conhecimento tá aí, né? A Wikipédia, as enciclopédias virtuais, né? Se apoiam nisso, essa enciclopédia. Olha só, um outro filósofo iluminista aqui. Gente, vamos ler a frase dele. Quando na mesma pessoa, no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca, o mesmo rei, né, monarca é rei, ou mesmo o Senado é o que faz leis, apenas estabeleçam leis tiranas para executá-las tiranicamente. Então, na base da violência e da opressão, né, já viu. Então, se o executivo e o legislativo estão juntos, na mesma pessoa, eles vão ser arbitrários, eles vão ser autoritários e tirânicos. Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estiver ligado ao legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, autoritário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Então, olha lá, vamos ver. O poder legislativo, que é o poder de criar leis,
tem que estar separado do judiciário. Porque senão ele cria as leis e manda julgar aqueles que vão contra as suas leis. O que vai dar? Só não vai ter nem direito de defesa. Vai ser condenado à morte logo de cara. Tá? Se o executivo é juiz também, imagina só, ele está executando as leis, né? E ele está julgando as pessoas, tá? Quem for contra as leis dele, pena de morte. Daí o poder autoritário, né, que os reis tinham, tá? E isso era bastante criticado. Quem escreveu isso, né, o espírito das leis, foi o Charles Louis de Secondat, que era conhecido como Barão de Montesquieu. Olha, ele vinha de uma origem nobre. E ele era contra o absolutismo monárquico mesmo assim. Das ideias dele surgiu a teoria dos três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que eu não vou definir de novo, que eu já defini no outro slide, tá? Hoje, o executivo, no Brasil, o nosso presidente da República, governadores e prefeitos. Legislativo é o Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados Federal, Câmara dos Deputados Estaduais, cada estado tem sua Câmara Estadual e Câmara dos Vereadores, né, cada cidade. Judiciário, Supremo Tribunal Federal, mais os desembargadores, procuradores, juízes, seus tribunais em suas respectivas varas, tá certo? Então, ele disse o seguinte, que esses três poderes tinham que estar separados. Não podia estar junto aí na pessoa do rei, não como era no absolutismo monárquico, tá? Então, isso é importante, é base das nossas repúblicas democráticas. A democracia é isso, divisão do poder em três, né? Executivo, legislativo e judiciário, tá? República democrática tem por princípio isso, divisão dos poderes. Rousseau, esse filósofo é importantíssimo. Vamos ler algumas frases dele. O primeiro que, tendo cercado um terreno, arriscou-se a dizer: isso é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, mortes, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas, tivesse gritado aos seus semelhantes: fugi às palavras desse impostor. Estarei perdido se esquecerdes que os frutos pertencem a todos e que a terra não é de ninguém. Isso ele fala no ensaio, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Olha só, gente, uma pessoa que, olha, tá todo mundo em estado natural, hein? Todo mundo vivendo do que a natureza oferecia. Isso é estado natural. Não existia governo, não existia sociedade, não existiam cidades, países, nem nada, tá? Aí foi uma pessoa e cercou um terreno e falou: agora essa terra é minha. Ninguém mais pode pisar aqui, a não ser que preste algum serviço para mim, que me pague algum imposto. O que essa pessoa fez? Ela criou a propriedade privada, a propriedade particular. E o resto vai ficar sem essa propriedade. E vai ter que trabalhar para ele, né? Vai ter que fazer alguma coisa para ele, porque as pessoas que têm a propriedade particular, ela tem a terra, ela pode plantar, ela pode, né, ganhar aí o que ela precisa para sobreviver e trocar com os outros, né? Ou seja, ela é seu próprio patrão, certo? Mas os outros não. Os outros se tornam subordinados a ela, né? Às vezes escravos dela, viu? Olha só essa outra forma, essa outra frase, desculpa, encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece. Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral. E recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. Ou seja, eu renuncio ao meu poder pessoal de me vingar de um crime, né, de uma violência, quando eu estou em associação com outras pessoas. Daí que surge a sociedade civil, né, a nossa sociedade, tá? Mas o problema é, como é que eu vou ser livre nessa sociedade? E qual é o limite dessa liberdade, né? Por que, tipo, hoje eu não posso sair matando todas as pessoas, né? Nem nada disso. Porque a sociedade estabeleceu um contrato.
E esse contrato significa que eu tenho que obedecer às leis. Mas as leis têm que me representar também. E assim eu não vou estar perdendo a minha liberdade, tá? Então, quando as leis representam a vontade geral, a vontade do povo, a gente se sente representado e não está perdendo a nossa liberdade, tá? É isso que o Rousseau está querendo dizer aí. Os depositários do poder executivo não são, em absoluto, os senhores do povo, mas apenas seus oficiais, que o povo dispõe do direito de os nomear ou substituir quando lhe bem aprouver. Então, o que ele está falando aqui? Quem tem o poder de executar as leis e administrar não é senhor do povo. Ele tem que obedecer à vontade das pessoas. E o povo pode nomear ou substituir se essa pessoa não estiver indo bem, não estiver representando a vontade geral, né? Então, hoje seriam os famosos processos de impeachment, impedimento do presidente, por exemplo. Tá? Jean-Jacques Rousseau, ele é um filósofo muito importante. Ele é original de Genebra, mas viveu boa parte da sua vida em Paris. Então, vamos lá. Rousseau, ele diz que o homem, no estado natural, lá quando ele era um selvagem, não tinha sociedade, ele era naturalmente bom, mas a sociedade, quando criou a propriedade privada, né, que é a origem da desigualdade social, viu? Alguns têm, outros não têm nada. Quer dizer, uns poucos têm, o resto, a maioria não tem nada. Então, essa sociedade fundada com base na propriedade privada, o corrompeu o homem. Não dá mais para voltar no estado natural, não. É preciso estabelecer a sociedade civil, tá certo? Mas a sociedade civil tem que assegurar a liberdade de cada indivíduo. Daí o contrato social. O que é o contrato social do Rousseau, então? Pergunta de um monte de concurso e vestibular, hein? Cada pessoa renuncia à sua liberdade pessoal para se submeter às regras e leis criadas coletivamente. Mesmo com o pacto social, cada um deve ter a sua dignidade e os seus direitos preservados e assegurados. É a obediência à vontade geral que legitima os compromissos civis. O governante deve, dessa maneira, representar essa vontade geral, a soberania popular, a vontade geral, tá? E caso tenha ações que se voltem contra esse compromisso assumido, contra a sociedade, pode ser tirado do poder. Então, isso é a base das nossas leis. Tirar do poder aquele que não representa a vontade geral da maioria. Ele se coloca contra o poder hereditário dos reis. Ele vai falar, ó, monarquia absolutista não dá não dá mais. O governante tem que ser escolhido pela população por meio de eleições, livre escolha, né? Ele tem uma série de propostas para as eleições, enfim, né? Não exatamente com cédula, nem nada disso, né? Mas as ideias do Rousseau são a base da democracia moderna, super importantes. Então, resumindo, o que nós vimos até agora? Os iluministas criticavam o absolutismo monárquico, os privilégios sociais do clero e da nobreza, né? O excessivo poder da igreja, seus dogmas, superstições, monopólio religioso sobre ensino, só tinham escolas religiosas, né? Eles propõem o ensino laico, que é o ensino desvinculado da religião. O colonialismo, né? As colônias estavam sujeitas ao pacto colonial, só podiam fazer comércio, vender e comprar para suas metrópoles, Portugal e Espanha. Aí ele vai dizer que as colônias precisam ter liberdade política e liberdade econômica, então eles são contra esse colonialismo, tá? Contra a escravidão usada nas colônias da América, a tortura e a intolerância religiosa. E as propostas, os princípios? Liberdade de pensamento, de manifestação, de imprensa, de religião e de escolha do governante. Esse é o liberalismo político, tá? Liberalismo lembra sempre a liberdade. Igualdade de todos, só que perante as leis. Todo mundo vai ter a mesma oportunidade, ser julgado igual pela lei. Mas não é igualdade social, não. Não é não ter ricos e pobres. Tanto é que eles vão defender a propriedade privada, certo? Ou seja, o que você consegue acumular pelo seu esforço, muito bem, é seu mérito, a tal da meritocracia, tá? Mas se eu não consegui emprego, não tive oportunidade de estudar, não importa, né? Você tem que respeitar a propriedade do outro, tem que respeitar as leis. Defendiam a razão, né? O fim do colonismo e da escravidão, tá certo? E para terminar, liberalismo econômico. Adam Smith é o pai do liberalismo econômico.
Ele vai discordar dos fisiocratas em um ponto e concordar com outro, tá? Ele vai concordar que os governos não podem interferir na economia do jeito que faziam, tá? Vai dizer que o mercado tem que se autorregular. Nisso ele e os fisiocratas franceses estavam de acordo. A discordância deles é que os fisiocratas diziam que a fonte da riqueza de um país vinha das atividades econômicas ligadas à natureza, agricultura e pecuária. O Adam Smith era escocês, na Escócia quase não tinha terras para isso. Então ele disse que a base da riqueza de uma nação não é isso aí não, é o trabalho humano. Então era preciso extrair o máximo do trabalho humano para que todos, né, possam criar a riqueza de uma nação. A burguesia adorou, né? Vamos explorar o trabalho até não querer mais para criar a riqueza de uma nação, tá? Tanto os fisiocratas quanto Adam Smith vai dizer o seguinte: o mercado se autorregula. Os fisiocratas falavam laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que quer dizer deixa fazer, deixa estar, o mundo vai por si próprio, né? Isso é o quê? O mercado se autorregulando. Como que se regula? Pela lei da oferta e da procura. Se tiver muita oferta, muito produto, e pouca procura, poucos compradores, então o preço abaixa. Se tiver muita procura, muitos compradores, e o produto, né, não tiver para todo mundo, tiver pouco produto, o preço aumenta. É a lei do mercado, tá? Que o liberalismo prega, então. E a outra coisa que o liberalismo prega, que está muito em moda, é o tal do Estado mínimo. O Estado não pode gastar, reduz todos os seus gastos. Não é para ter nada público, nem escola, nem postos de saúde, hospitais, não é para ter nada público, é tudo privado, certo? Porque o Estado vai gastar o mínimo possível. Para que serve o Estado, então? Ele serve somente para facilitar aí as relações de mercado, né? Dar empréstimos, vamos supor aí, criar divisas para um país, mas ele não vai interferir no mercado, ele não vai interferir nas relações trabalhistas, né? Então aí tá, livre negociação entre patrão e empregado. Já viu o que acontece quando tem muito desemprego, né? O patrão fala que vai pagar pouco, o empregado tem que aceitar, tá certo? Então esse é o liberalismo econômico, que nós temos hoje a vertente neoliberal, que prega bastante esse Estado mínimo. Por isso esse negócio de privatizar, né? Vão vender tudo, vão tornar privado, não vai ser mais empresa estatal do governo, porque o governo não vai gastar para manter essa empresa. Ponto, tá? É isso que se prega. Beleza? Muito obrigada. Deixem suas dúvidas.